Nunca pensei que minha vida tomaria um rumo tão dramático nesta idade. Sempre me considerei uma mulher respeitável, dedicada à minha família e aos meus princípios. Minha filha Clara era meu orgulho e alegria, e quando ela se casou com Alejandro há 5 anos, senti que nossa família estava completa. Ele parecia ser o genro perfeito, atencioso, amoroso e sempre pronto para ajudar. Mas as aparências enganam, e eu logo descobriria que sorrisos gentis podem esconder intenções muito mais sombrias. Tudo começou de forma tão sutil que, a princípio, eu mal percebi. As visitas à casa de Clara e Alejandro sempre foram agradáveis, cheias de risadas e conversas agradáveis. Mas, pouco a pouco, comecei a notar mudanças no comportamento de Alejandro em relação a mim. Seus olhares se tornaram mais intensos, seus elogios mais frequentes e seus gestos mais próximos do que deveriam. No início, eu disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Alejandro sempre foi gentil e talvez estivesse apenas sendo mais atencioso agora que nos conhecíamos melhor. Mas, com o passar do tempo, tornou-se impossível ignorar a tensão que crescia entre nós. Certa tarde, enquanto eu ajudava Clara na cozinha, Alejandro entrou com a desculpa de ir buscar um copo d'água. Ele se aproximou mais do que o necessário, roçando meu braço ao alcançar o armário. O contato, embora breve, provocou um choque elétrico em meu corpo. Nossos olhares se cruzaram por um instante e vi um desejo em seus olhos que me deixou sem fôlego. Afastei-me rapidamente, confusa e alarmada com minha própria reação. Daquele momento em diante, cada encontro com Alejandro se tornou um teste para minha vontade. Seus avanços se tornaram mais ousados, encontrando momentos para ficar a sós comigo e me fazendo elogios que iam além da simples educação. Ele tocava minha mão ao passar por objetos, deixando o contato durar mais do que o necessário. Sua voz baixava de tom quando se dirigia a mim, carregada de um significado que eu me recusava a reconhecer. Eu me sentia presa em um pesadelo. Por um lado, havia a culpa esmagadora de estar atraída pelo marido da minha filha. Por outro lado, uma parte de mim, uma parte que eu pensava estar adormecida há muito tempo, respondia às suas investidas com uma intensidade que me aterrorizava. Todas as noites, quando me deitava ao lado do meu marido, eu me sentia uma impostora, incapaz de compartilhar o tormento que me consumia. Tentei me distanciar, fazer menos visitas, inventar desculpas para não ficar sozinha com Alejandro. Mas ele sempre encontrava uma maneira de se aproximar, de criar aqueles momentos de intimidade que me deixavam trêmula e confusa. Uma noite, durante um jantar em família, senti seu pé roçar no meu debaixo da mesa. O contato foi tão inesperado que deixei cair o garfo, atraindo a atenção de todos. Alejandro olhou para mim com um sorriso inocente, como se nada tivesse acontecido, enquanto eu lutava para recuperar minha compostura. A situação chegou ao auge no aniversário de Clara. Organizamos uma pequena reunião em sua casa e me ofereci para ajudar nos preparativos. Cheguei cedo, esperando encontrar Clara, mas foi Alejandro quem me recebeu na porta. Clara teve que sair para pegar o bolo. Ele me informou com um sorriso que fez meu coração disparar. Mas entre, podemos começar a decorar. Entrei com cautela, ciente de que estávamos sozinhos na casa. Enquanto montávamos as guirlandas e os balões, Alejandro ficava procurando desculpas para se aproximar, para roçar em minha mão ou em minha cintura. O ar ficava cada vez mais denso, carregado de uma tensão que ameaçava explodir a qualquer momento. Finalmente, quando penduramos uma placa na sala de estar, Alejandro se virou para mim, com os olhos ardendo com uma intensidade que me paralisou. Não posso continuar fingindo, ele sussurrou, aproximando-se perigosamente. Estou pensando em você há meses, sonhando com você. Sei que você também sente isso. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Parte de mim queria fugir, gritar, negar tudo. Mas outra parte, uma parte que eu tinha vergonha de admitir, queria se render a esse desejo proibido. Isso é errado, consegui dizer.
Minha voz mal era um sussurro. Pense na Clara, no seu casamento. Alejandro se aproximou um pouco, mas, encurralando-me contra a parede. Eu podia sentir o calor de seu corpo, sentir o cheiro de sua colônia, e minha mente se turvava a cada segundo. Que passava, só um beijo, ele murmurou inclinando-se para mim. Um beijo, e se você me disser que não sente nada, nunca mais mencionarei isso. Fechei os olhos, dividida entre o desejo e a culpa. Seus lábios estavam a milímetros dos meus quando o som de um carro estacionando nos assustou. Nós nos separamos de repente, assim que a porta se abriu, e Clara entrou com o bolo. O resto da festa foi uma tortura. Eu sorria e conversava, mas por dentro estava um caco. Toda vez que olhava para Clara, para meu marido, sentia que os estava traindo. E Alejandro agia como se nada tivesse acontecido, sendo o anfitrião perfeito e o marido dedicado. Sua capacidade de fingir só aumentou minha confusão e culpa. Minha história ainda não acabou, por favor. Considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado, de volta à história. Os dias seguintes foram um inferno de indecisão e autocensura. Eu não conseguia parar de pensar em como estava perto de cruzar uma linha que não tinha volta. Eu me atormentava com pensamentos sobre o que teria acontecido se Clara não tivesse chegado naquele momento. Será que eu teria tido forças para rejeitar Alejandro, ou teria sucumbido à tentação, destruindo meu casamento e a felicidade de minha filha em um momento de fraqueza? Decidi que precisava me afastar, colocar distância física e emocional. Disse ao meu marido que precisávamos de férias, só nós dois. Ele, alheio ao meu tormento interior, concordou, alegremente. Passamos 2 semanas no litoral e eu tentei desesperadamente me reconectar com ele, lembrar por que estávamos casados, por que eu o amava. Mas a sombra de Alejandro se interpunha entre nós, um segredo que corroía minhas entranhas. Quando voltei, esperava me sentir mais forte, mais determinada a pôr um fim a essa loucura. Mas bastou um telefonema de Clara, convidando-nos para jantar, para que todos os meus medos e desejos, reprimidos, voltassem à tona. O jantar foi um teste para minha resistência. Alejandro estava lá, é claro, sendo o anfitrião perfeito. Mas seus olhos me procuravam constantemente, e cada vez que nossos olhares se encontravam, eu sentia a falta de ar. Em determinado momento, enquanto Clara estava na cozinha e meu marido no banheiro, Alejandro se aproximou de mim com a desculpa de encher minha bebida. Senti sua falta. Sussurrou ele, tão baixinho que mal pude ouvi-lo. Não parei de pensar em você um único dia. Eu queria responder, dizer a ele para parar, que isso não podia continuar. Mas as palavras ficaram presas em minha garganta. Naquele momento, Clara voltou com a sobremesa, e Alejandro voltou ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, na privacidade de nosso quarto, meu marido percebeu que algo não estava certo. Ele me perguntou se havia algo errado, se eu estava preocupada com alguma coisa. Por um momento, eu estava prestes a confessar tudo, a me libertar desse peso que estava me destruindo. Mas o medo de perdê-lo, de destruir nossa família, me fez ficar em silêncio mais uma vez. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, eu vivia em um estado constante de ansiedade, temendo cada encontro com Alejandro, mas ao mesmo tempo, desejando-o secretamente. Eu me odiava por isso, sentindo-me suja e traiçoeira. Meu relacionamento com Clara ficou tenso. Ela podia sentir que algo havia mudado, embora não conseguisse imaginar o que. Foi em uma tarde chuvosa que tudo explodiu. Eu tinha ido à casa de Clara para ajudá-la com os preparativos para o chá de bebê de uma amiga. Eu não esperava que Alejandro estivesse lá, mas quando cheguei, Clara me informou que tinha que sair com urgência para pegar alguns materiais que estavam faltando. Alejandro vai ajudá-la no que precisar, disse ela antes de sair, deixando-nos sozinhos. O silêncio que se seguiu à sua partida foi ensurdecedor. Alejandro e eu olhamos um para o outro,
cientes de que estávamos sozinhos pela primeira vez desde aquele quase beijo no aniversário de Clara. A tensão era palpável, o ar estava tão denso que quase dava para cortá-lo com uma faca. Deveríamos começar com as decorações, eu disse, tentando manter meu tom normal, agindo como se nada estivesse errado. Alejandro assentiu e começamos a trabalhar em silêncio. Mas cada vez que nossas mãos se tocavam ao passar os materiais, cada vez que nossos corpos se aproximavam mais do que o necessário, eu me sentia como se estivesse à beira de um precipício. Finalmente, quando penduramos uma guirlanda, nossos olhos se encontraram e todo o desejo reprimido, toda a atenção acumulada durante meses, explodiu. Antes que eu pudesse reagir, Alejandro me beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de partes iguais de paixão e culpa. Por um momento, eu me perdi na sensação, esquecendo-me de todo o resto, mas tão rápido quanto começou, acabou. Eu me afastei abruptamente, horrorizado com o que tinha acabado de acontecer. Não, eu disse, minha voz tremendo, isso não pode acontecer. Nunca. Alejandro olhou para mim, seus olhos eram uma mistura de desejo e arrependimento. Sinto muito. Ele murmurou. Eu não deveria ter feito isso, mas não posso negar o que sinto por você. Isso é errado, respondi, lutando para manter a calma. Pense na Clara, em seu filho que ainda não nasceu. Não podemos fazer isso. Naquele momento, ouvimos o som de chaves na porta. Clara havia retornado, nós nos separamos rapidamente, tentando agir normalmente, mas o estrago estava feito. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A culpa me consumia. Eu não conseguia olhar Clara nos olhos, sem sentir que a estava traindo meu marido. Percebia que algo estava errado. Mas eu ainda não conseguia confessar a verdade. Foi uma semana depois que tudo desmoronou. Estávamos jantando em família, Clara, Alejandro, meu marido e eu. A conversa estava fluindo normalmente, mas eu mal conseguia me concentrar, atenta a cada movimento de Alejandro, a cada olhar furtivo. De repente, Clara se levantou com o rosto pálido. Tenho algo a lhes dizer, anunciou ela, com a voz trêmula. Todos nós olhamos para ela com expectativa. Senti que meu coração ia saltar do peito, temendo o pior. Estou grávida, disse Clara, com um sorriso nervoso, no rosto. Por um momento, o tempo pareceu parar. Vi a surpresa no rosto de Alejandro, a alegria no de meu marido, e então, a realidade do que estávamos prestes a fazer me atingiu em cheio. Isso é maravilhoso, querida, consegui dizer, levantando-me para abraçar minha filha. Mas enquanto a abraçava, meus olhos encontraram os de Alejandro. Vi neles o mesmo choque, o mesmo choque, o mesmo choque, o mesmo choque. Vi neles o mesmo choque, a mesma percepção de quão perto havíamos chegado de destruir algo precioso. Naquela noite, depois do jantar, tomei uma decisão. Eu não podia continuar vivendo assim, com esse segredo envenenando tudo o que eu amava. Esperei meu marido ir para a cama e sentei-me na cozinha, com uma xícara de chá esfriando em minhas mãos. Pensei na Clara, na vida que estava crescendo dentro dela. Pensei em meu marido, nos anos que compartilhamos e no amor que eu ainda sentia por ele. E pensei em Alejandro, na atração que quase arruinou tudo. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e escrevi uma mensagem para Alejandro. O que aconteceu entre nós foi um erro, para o bem de todos, especialmente de Clara e de seu futuro filho. Devemos esquecer isso e seguir em frente. Não voltaremos a falar sobre isso. Peço que você respeite essa decisão. Enviei a mensagem e depois, com um suspiro, apaguei o número do Alejandro dos meus contatos. Foi um pequeno passo, mas senti que era o início de minha redenção. Os meses seguintes foram difíceis. Toda vez que eu via Clara, com sua barriga crescendo, sentia uma mistura de alegria e arrependimento. Alejandro manteve distância, respeitando minha decisão,
Nossas interações se tornaram formais, quase frias, mas foi melhor assim. Concentrei-me em meu casamento, em me reconectar com meu marido. Sugeri que fizéssemos aulas de dança juntos, algo que sempre quisemos fazer. Pouco a pouco, senti que estávamos nos reencontrando, que o amor que havíamos compartilhado por tantos anos estava florescendo novamente. O dia em que meu neto nasceu foi um dos dias mais emocionantes de minha vida. Ao segurar aquele pequeno ser em meus braços, senti que estava recebendo uma segunda chance. Olhei para Clara, exausta, mas radiante, e para Alejandro, orgulhoso e animado, e soube que havia tomado a decisão certa. Naquela noite em casa, meu marido me abraçou por trás, enquanto olhávamos pela janela. Foi um dia incrível, disse ele, beijando minha bochecha. Você está bem? Você parece pensativa. Respirei fundo, sentindo o peso dos segredos que guardei por tanto tempo naquele momento. Tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Precisamos conversar. Eu disse suavemente, virando-me para olhá-lo nos olhos. Há algo que preciso confessar a você. Vi a preocupação crescer em seu rosto, mas também a determinação de ouvir o que ele tinha a dizer. Sentamos no sofá e, com o coração batendo forte, comecei a falar. Contei-lhe tudo. Os avanços de Alejandro, meus próprios sentimentos confusos. O beijo que quase destruiu nossa família. Enquanto falava, lágrimas corriam pelo meu rosto, mas me forcei a continuar, a encarar a verdade que eu vinha evitando há tanto tempo. Meu marido ouvia em silêncio, com o rosto coberto de emoções reprimidas. Quando terminei, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esperei, temendo a reação dele, preparando-me para o pior. Finalmente, ele falou. Sua voz estava calma, mas eu podia sentir a dor por trás de suas palavras. Por que você não me contou antes? Eu estava com medo, confessei. Medo de perder você, de destruir nossa família. Achei que conseguiria lidar com isso sozinho, que passaria. Mas eu estava errada e sinto muito. Meu marido se levantou e foi até a janela. De costas para mim, o silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Quando ele finalmente se virou para mim, vi uma mistura de dor e determinação em seus olhos. Não vou mentir para você, disse ele. Isso dói. Dói que você não tenha confiado em mim o suficiente para me contar antes. Mas eu também entendo o medo e a confusão que você deve ter sentido. Ele se sentou novamente ao meu lado, segurando minhas mãos com as suas. Já passamos por tanta coisa juntos. Não vou deixar que isso nos destrua, mas precisamos superar isso, juntos. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma atormentada. Nós nos abraçamos, chorando juntos, iniciando o longo processo de cura e reconstrução da confiança. Os meses seguintes foram difíceis. Tivemos longas conversas, algumas dolorosas, outras cheias de esperança. Decidimos buscar ajuda profissional, e as sessões de terapia de casal nos ajudaram a resolver não apenas esse incidente, mas também outras questões que estávamos ignorando há anos. Enquanto isso, meu relacionamento com Clara e Alejandro também teve de evoluir. Decidi ser honesto com Clara, contando a ela uma versão mais branda do que aconteceu. Foi uma conversa dolorosa, cheia de lágrimas e reprovações, mas também de amor e finalmente de perdão. Clara, demonstrando uma maturidade que me surpreendeu, decidiu trabalhar em seu casamento com Alejandro, entendendo que todos nós cometemos erros. Minha interação com Alejandro tornou-se estritamente formal e limitada a reuniões familiares. Ele respeitava meus desejos e mantinha distância, concentrando-se em seu papel de marido e pai. Com o passar do tempo, senti um peso sair de meus ombros. A honestidade, embora dolorosa no início, foi libertadora. Meu relacionamento com meu marido, longe de ser destruído, foi fortalecido. Aprendemos a nos comunicar melhor e a confiar um no outro de forma mais profunda. Ver meu neto crescer se tornou uma das maiores alegrias da minha vida. Cada sorriso,
cada pequena conquista era um lembrete de como eu estava perto de perder tudo isso. Eu me dediquei a ser a melhor avó e mãe que eu poderia ser, grata pela segunda chance que me foi dada. Um ano após minha confissão, meu marido e eu renovamos nossos votos em uma pequena cerimônia com nossa família imediata. Ao olharmos nos olhos um do outro, repetindo nossos votos com um novo entendimento e uma apreciação mais profunda, senti que estávamos realmente começando um novo capítulo em nossas vidas naquela noite, enquanto dançávamos lentamente em nosso jardim, sob as estrelas. Meu marido sussurrou em meu ouvido: "Tenho orgulho de nós, do que superamos, do que construímos." Apoiei minha cabeça em seu ombro, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. "Eu também", respondi suavemente. "Eu amo você mais do que nunca." E era verdade, o caminho tinha sido difícil, cheio de obstáculos e momentos de dúvida. Mas, no final, eu havia aprendido uma lição valiosa sobre a importância da honestidade, da comunicação e do verdadeiro significado do amor e do compromisso. Enquanto uma música suave nos envolvia e as luzes fracas do jardim brilhavam ao nosso redor, percebi que essa experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, havia nos levado a um lugar melhor. Tínhamos enfrentado uma tempestade e saímos mais fortes do outro lado. Olhei para trás, para a casa, onde pude ver Clara e Alejandro acariciando seu bebê, e senti uma onda de gratidão. Apesar de nossos erros, apesar dos momentos de fraqueza, tínhamos conseguido preservar o mais importante: nossa família. Naquela noite, deitada ao lado de meu marido, senti uma paz que há muito tempo não sentia. Eu sabia que o caminho à frente nem sempre seria fácil, que ainda haveria momentos de dúvida e dificuldade. Mas também sabia que tínhamos as ferramentas e a força para enfrentá-los juntos. Fechei os olhos, grato pelas lições aprendidas, pelo amor redescoberto e pela oportunidade de começar de novo. Minha última reflexão antes de dormir foi que, às vezes, é preciso enfrentar nossos maiores medos e erros para encontrar nossa verdadeira força e o verdadeiro significado do amor. Na manhã seguinte, acordei com uma nova determinação. Decidi que era hora não apenas de curar as feridas do passado, mas também de construir ativamente um futuro melhor. Comecei a me envolver mais com a comunidade, trabalhando como voluntária em um centro local para mulheres em crise. Compartilhar minha experiência, ainda que anonimamente, ajudou outras mulheres que enfrentavam dilemas semelhantes, e descobri que ajudar os outros era uma maneira poderosa de continuar meu próprio processo de cura. Meu relacionamento com Clara também floresceu de forma inesperada. Nossa honestidade uma com a outra nos aproximou, e agora compartilhávamos um vínculo mais profundo. Passávamos mais tempo juntas, não apenas como mãe e filha, mas como amigas e confidentes. Ver sua força ao lidar com seu próprio casamento e maternidade me encheu de orgulho e me inspirou a ser melhor a cada dia. Com o tempo, as reuniões de família deixaram de ser momentos de tensão e voltaram a ser ocasiões de alegria e comemoração. Alejandro e eu conseguimos estabelecer um relacionamento cordial e respeitoso, centrado em nosso amor compartilhado por Clara e nosso neto. Embora nunca tenhamos voltado à familiaridade de antes, encontramos um equilíbrio que permitiu que nossa família funcionasse de forma harmoniosa. Meu marido, por sua vez, sempre me surpreendia com sua capacidade de perdoar e seu compromisso com o casamento. Juntos, descobrimos novas paixões. Começamos a viajar mais, a explorar lugares que sempre quisemos visitar, mas nunca tínhamos encontrado tempo. Cada viagem era uma aventura, uma oportunidade de nos reconectarmos e criarmos novas lembranças juntos. Certa tarde, enquanto caminhávamos por um parque perto de nossa casa, meu marido parou e olhou para mim com um sorriso. "Sabe", disse ele, "nunca pensei que diria isso, mas quase me sinto grato pelo que aconteceu." Olhei para ele com surpresa. "O que você quer dizer com isso?" "Isso nos forçou a enfrentar problemas que estávamos ignorando há anos", explicou ele. "Isso nos fez trabalhar em nosso relacionamento de uma forma que nunca havíamos feito antes,
E olhe para nós agora, estamos mais fortes do que nunca. Suas palavras me tocaram profundamente. Ela estava certa. Apesar da dor e das dificuldades, essa experiência nos levou a um lugar melhor, mais honesto e mais profundo em nosso relacionamento. Ao continuarmos nossa caminhada, refleti sobre o longo caminho que havíamos percorrido, desde aqueles momentos de tentação e confusão até a confissão dolorosa e depois o trabalho árduo de reconstruir a confiança e o amor. Cada passo foi um desafio, mas cada um deles nos aproximou da verdadeira essência de nosso amor. Naquela noite, quando me preparava para dormir, olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher diferente da que eu era há alguns anos. Uma mulher mais sábia, mais forte, mais em paz consigo mesma. Entendi que nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, nos dão a oportunidade de crescer e evoluir. Deitei-me ao lado de meu marido, grata por sua presença, por seu amor inabalável. Enquanto adormecia, pensei em todas as lições que havia aprendido. Sobre a importância da honestidade, a força do amor verdadeiro, o poder do perdão e a capacidade das pessoas de mudar e crescer. Minha última reflexão antes de cair em um sono profundo foi que a vida, com todos os seus desafios e surpresas, é uma jornada de aprendizado contínuo e que o amor, o verdadeiro amor, é capaz de superar até mesmo as provações mais difíceis.